guardanapo. Na verdade, quando eu comecei a fazer, né, eu estava na minha mente em fazer um porta-recado para ser colocado na geladeira. Então, eu comecei a preparar, comecei a montar, e quando eu estava próximo de finalizar, eu me dei conta que eu estava sem imã. Eu falei assim, não vai dar para colocar na geladeira. Então, vou ter que pensar numa segunda coisa. E aí, então, eu mexendo nas minhas coisas, descobri que eu tinha uma argola. Assim, então, não vai mudar muito. Eu vou só acrescentar, então, no lugar do imã, ou então colocar a argola. Tá? Então, aqui, ó, eu quero mostrar para vocês a nossa coruja, o nosso porta. O nosso porta guardanapo, né, que está bem aqui. Né? Então, que você possa ver, você vai colocando da cor que você quer, do jeitinho que você quer, né? E você vai montando. Se você não quiser colocar a argola, você pode deixar como um porta-recado, você só tira a argola e coloca um imã atrás. Então, vamos para a nossa lista de material dessa tarde, para que possamos, então, juntas trabalhar, né? São materiais, né? Eu continuo dizendo, como toda semana eu falo, estamos no momento de não poder ficar saindo de casa, então use aquilo que você tem. Se você não tem um feltro, mas se você tiver um tecido de algodão ou outro tecido, se você não tem nenhum tecido, nenhum feltro, mas você ainda tem um EVA, então utilize aquilo que você tem. Tá? Não saia para poder comprar, né? Não saia correndo, desesperada para comprar, mas use aquilo que você tem na sua casa. Às vezes a gente guarda, né? Nós mulheres temos esse costume de ir guardando as coisas e muitas vezes a gente nem lembra que tem. Mas se você mexer lá no fundinho lá da sua caixinha, de uma gaveta, você vai encontrar alguma coisa que vai dar para a gente trabalhar. Então, vamos à nossa lista de material dessa tarde? E eu quero te convidar, então, a ver aqui a nossa lista de material. São coisas bem simples, tá, pessoal? Então, nós vamos precisar, mais uma vez, do CD, tá? Então, você pode ir acompanhando aqui, eu vou mostrando, mas você pode ir acompanhando aqui, tá? Então, vai precisar do CD, aquele CDzinho, como eu falei semana passada, já que você não usa mais, não tem utilidade. Nós vamos precisar de feltro, ou um tecido, outro de algodão, ou até mesmo EVA, também dá para você usar, tá? Vamos precisar de uma argola grande. Essa daqui, ela tem aproximadamente uns 10 centímetros de diâmetro. E vai precisar também de uma menorzinha, tá? Então, são duas argolas, uma de 10 centímetros de diâmetro e uma outra de 2 centímetros, mais ou menos, se você quiser deixar no padrão que eu vou ensinar hoje, como um porta-guardanapo, tá? Então, você vai precisar. Você vai usar, então, linha, para poder, então, bordar. Vamos usar alfinetes e agulha. Vamos usar botão ou olho, tá? Eu queria um botão, fui procurar nas minhas coisas, infelizmente eu não tinha nenhum botão que eu pudesse colocar, então eu coloquei o olho. Então, cola quente, tá? Tesoura, para poder, então, trabalharmos. E também uma fita, uma manta, né? Aquela fibra de silicone ou um pouco de algodão, se você tiver em casa. Só para dar uns detalhezinhos em algumas partes, para não ficar muito murchinho, tá? Então, o que eu fiz? Eu tentei adiantar um pouco, né? Eu trabalhei um caseadinho em volta dela, todinha, tá? Vai estar aparecendo aqui, né? Eu tirei, fui fazendo algumas montagens, então vamos deixar aqui para vocês acompanhar como que eu fui fazendo, tá? No molde, eu vou deixar no meu Instagram, @artesanatosemgerais42, eu vou deixar disponível lá para vocês os moldes, tá? Como eu estou trabalhando no feltro, eu não quis cortar a parte que vai o CD do mesmo tamanho do CD. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar ou com caseado ou um outro ponto, começa a faltar espaço, não tem espaço. Então, você começa a puxar muito para um lado e falta para completar o outro. Então, eu cortei um pouco maior do que o CD, tá? O CD, normalmente, ele tem
11,5 centímetros de diâmetro, tá? E eu cortei, então, o meu molde para fazer a parte do corpo de 13,5, tá? Só para não sobrar, para não faltar. É melhor sobrar, sobra bem a parte bem certinha, aonde eu vou fazer o caseado em volta, tá? Então, vai ter a parte do corpo, a parte da cabeça, tá? Tudo bem direitinho. A metade aonde vai ficar ou o porta-recado, ou até a caixa do fósforo, o isqueiro, se você ainda utiliza isso na sua casa, tá? A parte do olho, o fundinho do olho, as asas, as patinhas. Então, vou deixar tudo disponível lá para vocês no meu Instagram, tá? @artesanatosemgerais42. Aí você pode pegar lá depois para você, então, fazer. Então, eu cortei, organizei as cores que eu queria. O primeiro eu fiz ele bem vermelho, né? Então, todo detalhado em vermelho. E esse você não, esse aqui agora eu quero fazer de uma cor diferente. Então, eu misturei os rosas, tá? Então, aqui, eu fiz 2 vezes a parte da cabeça, a parte do fundo, o branco do olho, fiz uma vez, e a parte do fundo do olho, 2 vezes, tá? E aí, aqui em cima deste marrom, é onde eu vou colocar o botão ou aquele olhinho, tá? Já deixei ele prontinho, tá bem macio, coloquei, não deixei ele muito cheio, deixei ele bem macio, só para poder dar uma aparência de um pouquinho mais cheio, para dar um destaquezinho, tá? Fiz também as asinhas, também com o mesmo... Gente, só uma coisa, eu não sei casear, quer dizer, até caseio, né? Mas não fica do jeito que deveria. Acho que é um pouco falta de prática, né? Tem que praticar um pouco mais. Então, eu usei um outro ponto, tá? Não é o ponto do caseado, mas se você sabe casear, tem prática e fica bonito, faça isto, né? Fica bem bonito. Eu ainda prometo que vou treinar o caseado para poder fazer um bem bonito aqui para vocês. Então, eu fiz as asas, as patinhas, eu coloquei de amarelinho, mas se você também pode colocar ele de laranja. Bordei em volta de branco e o biquinho, tá, pessoal? E aí, cortei uma parte, um detalhezinho, onde eu vou colocar bem em cima da cabeça, que é uma vez só que você corta. E fiz também, então, a parte onde vai o CD. Essa daqui eu comecei a casear, né, comecei a bordar e não terminei, porque eu quis terminar aqui com você. Por quê? Depois, temos que colocar argola. Então, eu deixei para a gente ver como que nós íamos fazer essa parte, tá? Então, aqui faltou só um pedaço para mim poder, então, terminar. E eu vou fazer. Eu faço aquele pontinho bem simples, sabe? Aquele que parece que eu vou alinhavar, né? Exatamente, né? Aquele ponto bem simples, tá? Então, aí, eu vou colocar aqui o meu CD... aqui dentro. Então, gente, 2 partes inteira para colocar o CD e uma parte da metade. Tem uma metade, aquela parte grande que você faz de 13 por 5,5, você vai então pegar metade e vai dividir, né, no meio, tá? Para poder ficar a parte onde vai o seu papelzinho para o seu porta-recado, para você colocar tua caixa de fósforo, tá? Então, fica metade. E aí, então, você tem hora, vai ter momento, então, que você vai ter que bordar com 3 tecidos, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu não gostei deste modelinho que ficou. Ficou muito pequenininho. Então, vamos arrumar de novo. Vamos ajeitar, que tem que ficar bonito. Ah, tô usando aqui uma agulha comum, essas de costura, um pouquinho mais fina do que essas de tapeçaria, para não ficar muito marcado o feltro. Muito grossa, marca muito o feltro. Tá? E uma linha comum, essas de bordar, eu estou usando,
dessas mais fininhas. A primeira que eu fiz, desculpa, a primeira que eu fiz, a vermelhinha, eu bordei ela toda de preto, né? Só no olho que eu fiz um detalhezinho de branco. Essa daqui, eu estou fazendo, intercalando as cores rosas. Essa aqui é uma linha rosa mescladinha. Ela é uma rosa mescladinha e eu acabei fazendo errado aqui, pessoal. É uma rosa que ela tem tem alguns tons, tá? Tanto uma como a outra, elas são mescladas. Então, estou utilizando as duas cores, tá? Porque eu estou usando 2 tons de rosa. Então, na parte que eu uso rosa mais escuro, eu coloquei um rosa mais clarinho. E na parte mais clarinha, eu coloquei essa mescladinha. Só que ficou, como ela é mescladinha, tem hora que vai acabar pegando uma parte mais clara em cima desse tecido clarinho. Mas não tem problema, está ficando bem bonitinho, tá, pessoal? Então, convide as pessoas a participarem com a gente. Espero que vocês estejam gostando nossos encontros das quintas-feiras, nosso momento da nossa Liga do Lar. Como não podemos ficar nos encontrando, este é o momento, então, de a gente poder matar um pouco a saudade de fazer um artesanato, de estarmos, tendo algo. O artesanato faz bem para a nossa mente, faz a gente pensar um pouquinho de outra forma. Então, vou tirar agora aqui meu alfinete, pessoal. Tá? Cheguei aqui perto da onde está esse pedaço de feltro, que é onde eu vou segurar a minha argola. Então, antes de eu terminar aqui, eu vou ter que colocar a argola, tá? Coloco a argola e pego a outra parte e escondo debaixo por dentro, tá? Agora vai ficar um pouquinho pesado, então eu vou colocar um alfinete para dar um auxílio, para ele não ficar deslizando. E vou também dar uma segurada, tá? E vou continuar, então, a fazer o meu trabalho. Lembrando agora que agora ficou um pouquinho mais grosso, tá? Que agora você já tinha as 3 camadas do... Pode apoiar na mesa, se for preciso. Aqui eu vou ter que fazer, porque como eu estou em pé, fica mais fácil. E aí você vai pegando junto, porque vai reforçando, para não ficar solto, tá? Ele tem que ficar bem preso, para não ficar solto, para não cair. Não cair a argola depois do lugar, tá? Aqueles que estão entrando agora, todos são bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro dessa tarde. Aqui mais uma sugestão para o Dia das Mães. Um porta... Então, a Cristina de Joinville, seja bem-vinda. Pessoal de Joinville que estão conosco nessa live, sejam bem-vindos. Pessoal de Alegrete, abraço ao povo de Alegrete. Porto Alegre, as minhas companhias aqui de Porto Alegre, sejam bem-vindas. Logo, logo estaremos juntas. As meninas de Eldorado do Sul, um abraço. Estou com saudade de vocês, meninas. Logo, logo estaremos juntas, assim Deus nos permitir. Tá, então, cheguei aqui no finalzinho, pessoal, vou fazer o arremate aqui, então, do meu bordado. Abraço, Alessandra. Capitã Alessandra, do Corpo de Livramento. A Esther Cardoso. Fazer uma liga, minha cunhada. Ó, pessoal, então aqui terminei de fazer este momento, tá? Então aqui, ó, onde eu vou colocar,
Se você for fazer o guardanapo, você pode deixar esse espaço para colocar a caixa de fósforo. Eu ainda uso caixa de fósforo, apesar de ter o fogão automático. Mas eu gosto mais da minha caixinha de fósforo, né? Então, eu bem pertinho do meu fogão, eu coloco aqui para não se perder. Porque em casa eu perco muito, né? O fósforo, o isqueiro. Então, para você não ter esse problema. Então, eu vou colocar aqui a minha cola quente para dar uma esquentada. E vamos começar, então, a montar a nossa corujinha, tá? Então, vamos só guardar os alfinetes aqui para a gente não ter risco de perder, tá? Então, enquanto esquenta a minha cola quente, eu vou já colocar da outra parte, numa parte do CD foi a argola grande. Atrás, na parte de cima, eu vou colocar a argola pequena e eu também vou estar costurando, tá? Então, enquanto está esquentando a minha cola quente, eu vou usar a mesma linha que eu estava bordando para poder, então, costurar ela bem aqui atrás. Tá? Na mesma tonalidade do feltro que eu estava usando, tá? Você vai dando uns pontinhos aqui, para não se soltar. Deixar ela bem reforçadinha, tá? Não ter perigo de cair quando você colocar, então, ali na parede. Então, vamos arrematar aqui. Tá? Então, já coloquei a argola e agora, então, vamos fazer a montagem. Se a sua cola quente for um pouco demorada a esquentar, você pode, quando você estiver chegando num certo momento, você pode já colocar ela para esquentar. Hoje eu esqueci, semana passada eu lembrei e aqueci ela antes. Hoje eu esqueci de colocar, mas enquanto isso eu vou organizando aqui onde eu vou deixar, como que ela vai ficar, tá? Fazendo uma montagem de como eu vou querer que ela fique. Tá? Então, vamos montando. Deixa eu ver se ela já aqueceu. Então, vamos começar a montar, tá, pessoal? Então, você coloca um pouquinho de cola. Ó, colei já, então, o biquinho. Esse olhinho que eu estou usando é aquele olhinho mágico, tá? Aquele que balança. Mas você pode colocar um botão, tá? Foi como eu falei no início. Eu fui procurar um botão em casa, não achei nenhum botãozinho que combinasse aqui, né? Teria que ser um botãozinho preto, mas não consegui achar do mesmo tamanho aqui em casa. Ó, eu vou levantando aqui para o pessoal ir vendo, tá? Conforme eu vou montando, eu vou mostrando para vocês. Coloquei errado. Acabei colando errado aqui. Vamos, então... Agora tem que ficar assim. Era para eu ter colocado ao contrário, mas agora vai ter que ficar assim. Aqui vamos colocar o detalhezinho da cabeça. Colocando um detalhezinho aqui da cabeça.
E eu vou colocar agora a cabeça aqui no corpo. Então, você põe uma cola quente. Tá? Dá uma pressionada. Para que ela possa, então, pegar bem, tá, pessoal? Ó, então, tô colocando aqui. Então, já coloquei o biquinho, o olho. Coloquei o detalhezinho aqui em cima, tá? E vamos agora colocar as asinhas. Então, eu vou ver a posição. As asas, ela tem uns detalhezinhos, tá? Então, tem que ficar nessa posição. Os detalhes, uma virado para a outra, tá? Que é a parte de dentro da coruja. Tá? Então, vamos ali colando essa parte. Agora, tá bem quente a minha cola aqui. Então, abraço aquelas que estão entrando. Todas são bem-vindas. Dá uma pressionada, tá, gente? A cola quente, a gente precisa dar umas pressionadas nela para que ela possa ficar no lugar, tá? Então, colocamos já a cabeça, colocamos as asinhas. E vamos, então, agora para a parte de baixo, que é as patinhas, tá? Então, vamos ver, bem perto dali onde nós colocamos esse pedaço de tecido, nós vamos colocar as patinhas, bem aqui embaixo. Se você também pode preferir de não encher. Se você não quiser, não precisa encher as patinhas. Você apenas corta e cola ela sem enchimento. Aí você pode colocar por trás dela, né? Mas eu acho bem bonitinho quando enche ela assim, que ela fica bem... Dá um detalhe mais charmoso. Tá? Ó, como tá ficando. Tá? Então, agora vamos fazer um detalhezinho aqui em cima, na cabecinha da corujinha. Vamos colocar um topinho. Um laço, né? Para dar um detalhe. Colocar também uma rosinha. Para poder, então, dar o detalhezinho. Olha como que ficou. Vamos só tirar os fiapinhos aqui da cola. E olha como que ficou, pessoal. Tá? Então, nós fizemos um detalhe, né? É bem simples de fazer. Você faz ela bem rapidinho. Né? Até mesmo você que tem bastante mulheres ali na igreja. Deixa eu só pegar um pano aqui para pendurar aqui para vocês verem. Como que ficou. Ó. Então, está pronto o nossa porta-coruja. Tá? Ó como que ficou. Tá?